eu desejo a você que está assistindo essa gravação também a paz bendita do Senhor. Olha, você pode acompanhar toda a nossa programação através do canal do YouTube, né? É o perfil Igreja Unidos em Cristo. Você pode aí seguir a nossa página, acompanhar todo a nossa programação, são os cultos, são hinos e louvores, né? Você pode aí já fazer a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo. E você realmente acompanha ali diariamente, né? Você pode ter conteúdos ali diários. Faça isso. Venha conosco e vamos juntos aprender aí o porquê, né, desta frase que é um pouco polêmica, né? A igreja está cheia de fãs e os discípulos onde estão? Vem com a gente nesta manhã e vamos juntos aprender mais sobre este tema tão profundo, né? Tão profundo e que pode até ser desconfortável aí para alguns, né? Mas é disso que precisamos, irmãos, amigos, nós precisamos fazer reflexões, né? Nós precisamos diariamente perceber se nós estamos em um ciclo vicioso, né? Se nós estamos vivendo ali apenas como marionetes ou se nós estamos tendo discernimento de fato do que nós somos e do que nós estamos fazendo. E precisamos entender que existe sim uma diferença muito grande entre admirar Jesus e seguir Jesus. Existe uma diferença entre gostar da presença de Cristo e carregar, né, a cruz de Cristo. E eu quero já começar, né, bem neste início mesmo, deixando esta pergunta, né? O cristianismo moderno, ele está criando discípulos, está fazendo discípulos ou apenas fãs de Jesus? Nós estamos sendo fãs, seguidores, ou nós estamos de fato sendo discípulos de Jesus? Porque o que se traduz, né, um fã de Jesus? Pessoas emocionadas, motivadas, impactadas, mas que nunca verdadeiramente decidiram morrer para si mesmas. Olha a profundidade disso. E eu quero trazer você para esta reflexão, trazer você, né, para este ponto. Há quanto tempo você conhece Jesus e há quanto tempo de fato você está sacrificando e morrendo para si mesmo? Esta é a reflexão. Se ninguém soubesse da sua fé, vou deixar essa pergunta para você, nós vamos ouvir aí um belo louvor, né, na nossa programação, aí, um louvor que foi aí produzido pelas nossas crianças ali na Igreja Unidos em Cristo, e quero deixar você com esta frase, com esta reflexão, né? Se ninguém soubesse da sua fé, as suas atitudes no dia a dia seriam suficientes para revelá-la? Se ninguém souber, né, como é a sua fé, ou que de fato você é um cristão, um discípulo de Cristo, e se você não fala nada sobre isso, as suas atitudes são suficientes para revelar quem você é? Toda vez que vemos, né, esta apresentação aí das crianças lá do Ministério Kids, né, da Unidos em Cristo, nos faz assim imergir, né, neste tema da cruz, porque isto é que sustenta a nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo. A igreja primitiva, pessoas, né, morreram e entregaram suas vidas porque proclamaram isso e não voltaram na sua fé. Elas não negaram isso, mas entregaram suas vidas porque de fato elas viveram isso e por mais de 2000 anos isto tem sido sustentado porque é a verdade, né? E a reflexão desta manhã, né? Nós estamos de fato criando discípulos ou apenas fãs de Jesus? Você pensou, refletiu naquela pergunta? Se ninguém souber da sua fé, as suas atitudes são suficientes para revelar quem você é, quem você professa ser, porque, irmãos, nós estamos vivendo realmente em um tempo estranho, são tempos estranhos, né? Sabe por quê? Porque
Nunca nós tivemos tantas igrejas, nunca tivemos tantos pregadores, tantos conteúdos cristãos disponíveis. Nós temos podcasts, nós temos os vídeos curtos aí, né, os Reels, Shorts, nós temos transmissões ao vivo, coisas que, se você parar para pensar, 20 anos atrás nós não tínhamos isto. É uma mediatização das igrejas, né? E tem aumentado esta presença. E você pode acessar aí nas redes sociais, no YouTube, e você vai encontrar uma infinidade de conteúdos voltados para isso. E por que eu disse que isso é estranho? Porque ao mesmo tempo que nós estamos neste mar, né, de conteúdos evangélicos, cristãos, nós também nunca tivemos uma geração tão fraca espiritualmente. Esta é uma verdade que nós precisamos encarar. Nós não podemos simplesmente jogar debaixo do tapete, nós não podemos simplesmente esconder isso. Ao mesmo tempo, temos uma força propulsora de divulgação de conteúdos cristãos, nós também temos pessoas, uma geração de pessoas fracas espiritualmente. E por quê? Porque são pessoas que elas sabem cantar sobre renúncia, mas elas não conseguem abandonar o pecado. São pessoas que sabem falar de propósito, mas elas não conseguem obedecer verdadeiramente. São pessoas que querem as promessas de Cristo, mas não querem o senhorio de Cristo. Eu quero trazer você nesta manhã a refletir e parar e dizer assim: eu não sou apenas um seguidor ou um fã de Jesus Cristo, mas eu sou um discípulo. Discípulo é aquele que obedece. Discípulo é aquele que reconhece: eu tenho um Senhor que me dirige, que me guia. Até porque o princípio básico é que a vida que você tem não foi você mesmo que deu a si. Você não se deu, não se presenteou com a vida que você tem, mas ela foi te dada por alguém. Então, Lucas 9, texto de Lucas, capítulo 9, verso 23, vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um texto tão conhecido, né? Jesus mesmo está dizendo: se você quiser vir comigo, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e venha. Vamos juntos caminhar. E o que nós percebemos neste texto de Lucas capítulo 9? Jesus, ele não está chamando fãs aqui. Ele está chamando discípulos. E o problema é que o fã, ele admira, mas o discípulo obedece. Comece a ter estes conceitos, comece a fazer essa diferenciação. Porque o fã é aquele que se emociona, mas rapidamente ele se esvai. O discípulo, ele permanece. O fã é aquele que acompanha enquanto tudo é confortável, mas o discípulo continua mesmo quando dói, mesmo quando ele é confrontado. Mesmo quando o desafio, o problema aparece, o discípulo permanece. O fã vai embora. Ora, nós não precisamos explicar muitas coisas, vocês mesmos podem refletir. Em tantos momentos, em tantos eventos, em tantos shows, em tantos influenciadores online, você simplesmente num apertar de botão, você pode deixar de seguir, você pode deixar de ver aquilo, você pode dizer: eu não acredito mais, eu não sigo mais. É fácil. Hoje, muitos estão vivendo um cristianismo de consumo. As pessoas estão escolhendo, né, como escolhem um restaurante. Assim elas estão fazendo com as igrejas. Escolhem igrejas que vão frequentar como se escolhe um restaurante. E isto é uma consequência do que chamamos hoje da sociedade líquida, fluida. Tudo é fluido, tudo é rápido demais. Se você não gostou, você não quer mais, você deixa aquilo, vai para outro, escolhe aquilo que te agrada mais. Você pergunta: o que é que eu ganho aqui? O que é que eu sinto aqui? O que é que esta igreja oferece para mim? Estão buscando conforto, pessoas que buscam conforto.
Mas o evangelho nunca foi sobre conforto. O evangelho é sobre transformação. É isto que Cristo fez. É isto que nós devemos mostrar, pregar, ensinar, porque é isto que a Bíblia nos ensina. Transformação. Nós precisamos negar a nós mesmos. Precisamos negar, às vezes, aquele momento de conforto que vai nos dar conforto, porque aquilo não vai nos transformar de fato. É isto que precisamos. E talvez um dos maiores problemas da igreja moderna hoje não seja que as pessoas, nós ensinamos pessoas a frequentarem ambientes cristãos, mas não ensinamos pessoas a morrerem para si mesmas, a fazer sacrifícios em prol do amor ao próximo. Talvez esse seja um dos maiores problemas hoje. Será que nós estamos ensinando as pessoas a apenas frequentarem ambientes cristãos? O que é que está acontecendo? Se você sabe me dizer, se você tem também pensado sobre isso, refletido sobre isso, deixa aí nos comentários, na nossa transmissão ao vivo que está aí pelo canal do YouTube. Nós já temos aqui várias pessoas que estão assistindo, estão deixando o seu bom dia e eu quero que você me ajude. Vamos refletir juntos nesta manhã, nós estamos criando consumidores de culto ou seguidores, discípulos de Jesus Cristo? Você consegue me dizer aí no chat? A todos vocês que estão acompanhando, nosso bom dia, nossa saudação especial para vocês. A verdade, irmãos, é que muitos estão seguindo a Jesus apenas pelo que Ele pode oferecer. As pessoas querem bênção, vitória, elas querem a porta aberta, prosperidade, resposta, milagre. Elas querem uma solução para um problema seu. Mas poucos querem intimidade verdadeira, poucos querem santidade. Poucos querem transformação de caráter, porque a transformação é dolorida. Você tem que sacrificar desejos próprios, vontades próprias. O que Jesus está nos dizendo? Negue-se a si mesmo. Aceite esta transformação, porque isso de fato te leva a uma eternidade. Isto de fato te leva a produzir a luz do reino. Você vai perceber que ali no ministério de Jesus, a multidão seguia Jesus por causa de quê? Era por quem Jesus era? Eles tinham até dúvidas, sobre quem era aquele homem. Mas a multidão seguia Jesus por causa de quê? Por causa do pão, por causa do peixe. Enquanto havia o milagre, enquanto havia a multiplicação, a multidão estava presente. Mas quando Jesus começou a confrontar, muitos foram embora. Nós já temos isso como exemplo, e é exatamente o que está acontecendo hoje no ambiente evangélico que se diz cristão. Nós temos lugares que estão abarrotados, cheios, mas quando começa a ser confrontado, as pessoas saem. Sabe o que Jesus diz em João capítulo 6? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Só por causa disso. Tem gente que ama a Jesus pelo que ele faz, mas não ama quem Jesus é. Ama o milagre, mas não ama a cruz. Ama a promessa, mas rejeita a renúncia. Nós não queremos. É por isso que eu quero te instigar, eu quero te incentivar a pensar nisso. Nós não estamos pregando um evangelho sem cruz, um evangelho do conforto. Não. Porque a nossa geração é uma geração que quer um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem confronto, um evangelho que massageia o ego, que diz que está tudo bem, que transforma Deus em um mordomo que faz tudo o que você quer. Mas este é um evangelho que não transforma a alma. E é isto que nós precisamos
nos atentar. Jesus nunca escondeu o custo de segui-lo, de ser um discípulo, o custo do discipulado. Mas Jesus, constantemente, ele dizia, no mundo tereis aflições. Ele dizia, quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Ele dizia, tome a sua cruz. Cruz não é conforto, gente. Cruz é morte do ego. Cruz é renúncia. Cruz é obediência. Você já parou para pensar nisso? Talvez o problema hoje não seja que as pessoas estão abandonando a Jesus. Elas estão até querendo estar com Jesus. Mas talvez o problema seja que, de fato, elas nunca conheceram o verdadeiro evangelho. E nós temos uma grande responsabilidade, nós como os discípulos de Cristo, constantemente lendo a palavra, orando, frequentando uma comunidade cristã, nós precisamos nos perguntar, eu estou no verdadeiro evangelho? Eu estou sendo confrontado contra o meu orgulho, contra o meu ego? Gente, porque quem conhece verdadeiramente a Cristo pode até passar por lutas, mas não consegue viver longe dele. O fã pode dizer que é um fã de alguém, de um grande artista, influenciador, mas quando descobre algo, né, um escândalo ou alguma coisa que foi inventado ou que aquela própria pessoa entende ser um escândalo, ela deixa de seguir aquela pessoa. Muitos se escandalizaram com Jesus e deixaram de segui-lo, porque não tiveram intimidade com ele, não o conheceram de fato. E o nosso compromisso como discípulos de Jesus é fazer com que você entenda que Ele é Senhor sobre a sua vida, que você não é meramente um fã, um seguidor, mas você é discípulo, você obedece, você pratica. Nós precisamos formar pessoas que conheçam a Bíblia, que oram, que suportam a correção, que permanecem mesmo em tempos difíceis, que vivem de fato a santidade e que não negocia a verdade. É isto que nós precisamos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe quem disse isso? Jesus, em Mateus capítulo 7. E se você parar para refletir nesta afirmação, ela pode assustar. Porque mostra que existe pessoas que estão dentro das igrejas, dentro de espaços religiosos, dentro do ambiente cristão, mas estão distantes de Deus. Não conheceram a Deus intimamente. E é isto que Ele quer de nós, que nós estejamos em Sua presença, que nós o conheçamos intimamente. E eu te pergunto, encerrando aqui a nossa programação, você é apenas um admirador de Jesus ou você é verdadeiramente um discípulo? Você pode escrever aí para nós, você que está assistindo aí no chat, você que está acompanhando aí a nossa transmissão, quero enviar aí uma saudação especial. Newton Silva, Zélia Lucena, Delma Oliveira, Elídia Viquete, Valmira Pereira, Mércia Luz, Paulo Santos, pastor Paulo lá de Londrina, né, Paraná, Deus abençoe toda a Igreja Unidos em Cristo em Londrina. Edileuza, Júnior César e José Costa. Você pode escrever aí, você é apenas um admirador de Jesus ou você é verdadeiramente um discípulo? Nós somos e queremos permanecer obedientemente, reconhecendo o senhorio de Cristo, sabendo que nós somos discípulos e nós precisamos formar pessoas que não apenas admiram ou são fãs de Jesus, mas que sabem, reconhecem, têm consciência do custo do discipulado, do preço que se paga por seguir a Jesus. É negar a si mesmo e carregar a sua cruz diariamente. Esteja conosco próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Igreja Unidos em Cristo. Vai ser um dia festivo, um dia especial em comemoração aí pelo Dia das Mães, em gratidão a Deus por termos esta pessoa tão maravilhosa que é a mamãe. Em nome de Jesus Cristo, até a próxima sexta-feira, o Senhor permitindo, às 10 horas da manhã, aqui na TV Capital, canal 32.1.